Então, o centro de massa está exatamente onde está o apoio. Então, o primeiro passo aqui, gente, é você marcar as forças associadas aos corpos, tá? Então, primeiro, aqui, ó, esse peso é o peso do Renatinho e esse daqui é o peso do Fernandão. Beleza? O que mais a gente sabe? Bom, a barra é um corpo, então ela tem aqui o peso, que eu vou chamar de PB, será o peso da barra, ok? E eu tenho essas forças aqui aplicadas, beleza? Bom, na aula gravada eu expliquei para vocês que um corpo extenso ele tende a rotacionar para algum dos lados, não é assim como uma gangorra. Então você vai ter que analisar as forças que acarretam nessa tendência de rotação. E aí eu vou ter a grandeza física relacionada à força aplicada vezes o braço de alavanca, que é a distância da força até o ponto de apoio, chamado de momento de força, ou torque, tá bom? Torque é o nome mais antigo. Então aqui a gente vai ter a condição de que o peso da barra não vai nos importar matematicamente. Por quê? Lembre-se sempre, ó, eu tenho a barra e ela vai poder rotacionar. As forças que vão acarretar nessa rotação, elas sempre têm que estar relacionadas ao ponto de apoio. Se o peso da barra, que é onde é aplicada a força, quando eu falo que o centro de massa está no meio, né? O peso é sempre aplicado no centro de massa. Se esse peso está em cima do apoio, eu não tenho distância até esse apoio, então eu não tenho momento, ok? As únicas forças que geram momento são a do Renatinho e a do Fernandão. Uma tende a rotacionar a barra para baixo, a outra também. Agora, o que vai mudar é o sentido de rotação da barra. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que dentro desse sistema, o somatório dos momentos aplicados tem que dar zero. E aí, relembrar aqui, né? Lembrete, conceitual. Quando a força tende a rotacionar a barra no sentido horário, eu posso falar que o momento ele é o quê? Negativo, né? Se a força tende a rotacionar a barra no sentido anti-horário, eu posso dizer que o momento ele é positivo. Tem que lembrar disso. Então aí eu vou analisar de acordo com esse referencial esses momentos. Lembrando que momento de força é força vezes braço de alavanca. Então vamos lá? Eu sei que o momento do Renatinho, o momento de força do Renatinho, mais o momento de força do Fernandão somados devem dar zero. Como eu disse, não entre a barra, pois o peso da barra é exatamente no apoio. Tudo bem? Não tem braço de alavanca. Bom, então vamos analisar o momento do Renatinho para ver se é positivo ou negativo. O Renatinho faz uma força à esquerda, forçando a barra para baixo à esquerda dela. Se o ponto de apoio está no meio, a barra ela tende a fazer isso aqui com o Renatinho forçando. Ó. De novo. Esse movimento é o movimento oposto ao movimento do relógio. É o movimento anti-horário, portanto o momento do Renatinho é positivo. Logo, força que Renatinho faz, vezes o braço de alavanca dele, mais. Agora o Fernandão. O Fernandão está aqui, né? Ó. Ele vai rotacionar aqui, ó. Tende a rotacionar a barra nesse sentido. Esse sentido é o sentido do relógio, sentido horário, portanto o momento dele é negativo. Força que o Fernandão faz, vezes o braço de alavanca do Fernandão. Tudo isso igual a zero. Bom, como esse cara é negativo, vou jogar para lá, vai ficar força do Renatinho vezes o braço de alavanca dele, igual a força do Fernandão vezes o braço de alavanca dele. Pessoal, até aqui, tudo bem? Claro, se você não assistiu a aula gravada, deve estar perdidaço. Tá? Na aula gravada eu expliquei isso daí. Beleza? Até aqui, tudo bem, gente? Beleza. Bom, força que o Renatinho faz é o peso dele, certo? E a força que o Fernandão está fazendo também é o seu peso. Portanto, a gente vai substituir por peso. No lugar da força do Renatinho, peso do Renatinho é sua massa, vezes a gravidade. Braço de alavanca do Renatinho, ó, 3 metros dele até o ponto de apoio. Igual. Fernandão, massa do Fernandão, vezes gravidade. Seu braço de alavanca é o que a gente quer, é esse D. Isolando o D, que é o braço de alavanca, vai ficar massa do Renatinho, 60,
vezes o G, que é 10, vezes 3. Massa do Fernandão vezes a gravidade vai lá dividindo, né? Massa do Fernandão 90 vezes a gravidade, que é 10. 6 vezes 3, 18, vezes 10, 180. 90 vezes 10. Aqui é 60, né, gente? 1.800. 60 a massa, coloquei 6. 900, ok? Portanto, a distância D será, corta 2 zeros com 2 zeros, 18 dividido por 9, 2 metros. Esse é o braço de alavanca que o Fernandão tem que fazer para que isso se mantenha em equilíbrio. Faz sentido, né, gente? Quanto mais próximo do ponto de apoio, menor é o braço de alavanca. Quanto menor é o braço, menor é o momento, né? Então, ali, a gente tem que pensar o seguinte: como o mais leve está mais longe, o mais pesado tem que estar mais perto do apoio para equilibrar isso aí. Tudo bem, galera? Sim, vou pressupor que todo mundo está acompanhando, né? Bom, vamos lá. Essa questão é uma questão de equilíbrio de corpo extenso. É um exemplo de questão de equilíbrio de corpo extenso. Agora vamos dar uma olhadinha no ponto material aqui, ó. Vamos ver primeiro essa questão número 18, tá bom? Da FUVEST. A questão fala o seguinte: as figuras mostram dois arranjos A e B de polias construídos para erguer um corpo de massa de 8 kg. Despreze as massas das polias e da corda, bem como os atritos. Então, o intuito do sistema do arranjo de polias é equilibrar o corpo. Tudo bem? Só isso. Calcule as forças FA e FB em newtons necessárias para manter o corpo suspenso em repouso nos dois casos. Suspenso fora do chão e em repouso paradinho. Então, é uma questão de estática, de equilíbrio, de ponto material, pois as dimensões do bloco não são consideradas. Tudo bem? Pessoal, como é que você começaria essa questão? Quero saber de vocês, vocês estão muito quietinhos. Como que vocês começariam esse exercício? Muito bom, Luísa. Isso aí, filha. Vamos marcar as forças, vamos lá. Vamos marcar as forças. Uma delas já está marcada, que é o seu FA, né? FA e FB estão marcados. Vamos começar da figura da esquerda. Bom, vamos lá. Começando aqui da onde tem esse FA, alguém está tipo segurando essa corda. Essa corda vem, passa por essa polia fixa de cima, passa na polia fixa de baixo, passa em outra polia fixa de cima e chega aqui no corpo. Então, para o corpo, a tração aponta para cima, vamos chamar de T1, e o peso aponta vertical para baixo, né? Ok? Bom, esse T1 se repete, e para quem estiver segurando, eu tenho um T1 aqui também. Ok? Bom, já esse fio da polia fixa acima da esquerda, esse fio aqui, ele prende ela, é um fio diferente. Então aqui eu vou ter uma tração que vai segurar essa polia, que é o nosso T2. E aqui nessa outra temos um outro T que corresponde aí ao nosso T3, porque é um outro fio, né? E se você quiser, ainda temos outro fio aqui embaixo, que vai segurar esse cara para ele não subir, que é o nosso T4. Ok? Vamos ao que nos interessa. Eu quero saber o valor de FA. Bom, se FA é um ponto aqui, ó, eu posso falar que o somatório das forças aplicadas a esse ponto é igual a zero. Isso nos dá como análise o seguinte: eu sei que FA somado com menos T é igual a zero, né? Esses são os dois vetores aqui, um menos o outro, são opostos. Menos T vai para lá, eu posso falar que FA é igual a T.
Só que isso aqui não me responde muita coisa. Por quê? Eu não tenho o valor de T1, né? Não tem esse cara. Mas aí eu vou olhar lá para o corpo, porque o T1 aparece aqui no corpo também. Então a soma das forças aplicadas ao corpo também dá zero. Então o que eu posso afirmar olhando para o corpo? Que peso mais menos T1, isso dá zero. Se eu jogar T1 para lá, eu posso falar que o peso é igual ao T1. Pera, então se o corpo tem massa 8 e G10, ele tem peso 80. Então eu posso concluir que o T1 é 80 newtons. Pera, se T1 é 80 newtons, T1 é 80 newtons, e FA é igual a T1, eu posso falar então que FA é 80 newtons. Ou seja, a força que você teria que fazer para segurar esse corpo é o mesmo valor do seu peso. Tudo bem até aqui, gente? Na análise da esquerda, do arranjo da esquerda. Só o João respondeu, depois se for que está tudo bem. Bom, vamos fazer a mesma coisa para o nosso ponto aqui para VFB. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Esse fio vem aqui, polia fixa, desce, polia móvel, ela está solta, sobe e desce. Então aqui eu vou ter o nosso T1 aplicado aqui. Bom, eu vou tirar essa polia móvel da figura. Eu vou jogar ela para cá, para vocês conseguirem visualizar melhor. Por que ela é móvel? Né? Porque ela não está presa a lugar nenhum, a não ser no corpo. Né? Então eu vou ter aqui um fio e eu tenho um corpinho pendurado aqui, ok? E tem um fio passando por essa polia aqui, ó. Beleza? Legal. Bom, então se eu tenho essa polia, ela é móvel, ela pode querer cair, né? Porque essa pressão que está puxando ela, quem segura são esses dois lados desse fio, cuja tração eu chamei de T1. Então eu posso falar que para a polia eu tenho T1 aqui e eu tenho T1 aqui. Quem está puxando ela para baixo é esse T aqui que a gente vai chamar de. Como que eu chamei o outro? T4. Vou chamar de T4. Ok? Só que para o corpo, o T4 está para cima e quem puxa o corpo para baixo, eu chamei de laranja, né? Laranjinha. Tá? É exatamente o peso desse cara. Certo? Bom, quais relações eu consigo tirar daqui, né? Eu posso falar que o meu T4 vale 2 trações 1. Posso tirar isso aqui daqui. E eu posso também falar que se o somatório das forças aplicadas ao corpo é igual a zero, eu posso falar que peso mais menos T4 subtrai, né? Porque é um oposto do outro. Isso é igual a zero. Ou seja, o peso é igual a T4. Bom, se o peso ele é 80, ele continua sendo 80, né? Então T4 é 80 newtons. Só que ele não pediu T4, ele pediu FA e FB. Bom, FB, pela soma das forças ser igual a zero, eu posso afirmar que FB mais o oposto de T1, então, como eles estão opostos, eu estou subtraindo, passa esse menos T1 para lá, FB igual a T1. Pera, só que o meu T4 é 2 vezes T1. Então, eu vou trabalhar aqui para achar o meu T1. Ó. Se o meu T4 é 2 vezes T1, ele é 2 vezes T1 igual a quanto? 80, né, pessoal? Porque o T4 é 80. Então, eu posso falar que o nosso T1, 80 dividido por 2, 40 newtons. Opa! Se T1 é 40 newtons, FB é igual a 40 newtons. Então, significa que quando eu coloco uma polia móvel, a força que eu devo fazer é metade do peso. É uma facilitadora. Tudo bem, gente? Então, FA 80, FB 40. E aí? Dá uma olhada, veja se está tudo bem.
Tudo bem mesmo, gente? Só o João tá respondendo, hein? Bom, por fim, questão 16, que é mais trabalhosa, tá? Aqui foi uma questão mais conceitual, tinha umas continhas ali, mas bem mais conceitual, já aqui agora já é mais trabalhoso, tá bom? Como não vai dar para resolver tudo nesse espaço, eu vou usar o desenho e usar o máximo que eu conseguir daqui, tá bom? Vamos lá. Em um ginásio esportivo, há dois pontos fixos, A e B, nos quais se suspende uma luminária de peso P, igual a 60 newtons, mediante fios leves AC, BC, conforme o esquema. Então, você tem o fio AC, BC, que estão ligados numa lâmpada, que tem um peso aí, uma luminária, né? Tem um peso de 60 newtons. Só um minuto, gente, estou morrendo de calor aqui. Bom, a pergunta é a força de tração em cada fio. A força de tração em cada fio tem intensidade quanto? Bom, Luísa, como que você começaria essa questão? Senhorita Luísa, como você começaria essa questão? Muito bom, filha. Marca as forças novamente. Então, lembra que eu ensinei vocês? O ponto é esse. Tire esse ponto da figura e nele você vai marcar as forças, ok? Então, vem comigo, hein? Vamos lá. Bom, eu tenho aqui o peso para baixo, pois aqui é a luminária, né? Então, eu vou ter o peso aqui, beleza? O fator peso é um fator muito importante. Eu coloco aqui peso. Que mais? Bom, sabe-se que o fio na diagonal, a diagonal aqui para a direita, então eu vou ter aqui, ó, uma tração oblíqua aí para a direita, então tá aqui, ok? Esse é o nosso, vamos chamar de T1, é um fio, tá? E o T2 tá para o outro lado, né? Então vamos lá, vou pegar a cor verde, vamos lá, ó, aqui. Esse é o nosso T2, beleza? Legal. Agora, o que a gente vai fazer? Toda vez que a gente pega o vetor oblíquo, a gente decompõe nas suas componentes. Então, eu vou falar que esse T1 vai ter uma componente horizontal, uma componente vertical, que vai ser o nosso T1Y, e vai ter uma componente horizontal, que vai ser o nosso T1X. Já T2 também vai ter um aqui, ó T2Y, e vai ter uma componente aqui, que será o nosso T2X. Ou seja, se o corpo está em equilíbrio, lembra quando você decompõe isso daqui, desaparece, né? Os vetores oblíquos desaparecem. Eu sei que as forças somadas em Y é zero e em X é zero, porque o pontinho está em equilíbrio. Portanto, eu vou colocar o ângulo θ aqui em cima, você escolhe tá, onde você coloca, que é aqui em cima ou aqui embaixo, fica a seu critério. Estou colocando aqui em cima porque eu acho que é mais fácil de visualizar, tá? Bom, então vamos lá. Se a soma das forças é igual a zero, eu posso dizer que em Y eu terei T2Y mais T1Y igual a peso, ok? E em X eu vou ter que T1x é igual a T2x. De novo, estamos trabalhando em equilíbrio, não pode ter movimentação. Está em repouso, então as forças são iguais, que apontam em sentidos opostos. Se apontarem juntos, somam-se, né? Bom, vamos começar a trabalhar na equação que é mais fácil, que é a equação 2, né? Essa equação 2 é mais fácil. Só que aí ferrou. Eu preciso de duas expressões, né? De T1x e de T2x. Então, antes de começar a atacar, fazer conta aqui, vamos achar as duas expressões, tanto das componentes x quanto y. Vamos começar pela x, tá? Se eu fecho o triângulo, o T2x está aqui em cima. Olha o cursor, em cima. Logo,
O T2x é o cateto oposto. Então, eu vou usar a relação o quê? Seno cateto oposto, T2x, sobre a hipotenusa, que é T2. Então, eu posso afirmar que T2x é igual a T2 vezes o seno de θ, certo? Bom, mesma coisa para o cosseno. Só que agora é cateto adjacente, que é o y. T2y sobre T2. Logo, o nosso T2y é igual a T2 vezes o cosseno de θ. Gente, tudo bem com as componentes aqui, ó? Alguma dúvida? Vamos lá, pergunta, gente. Fala comigo. Pessoal, vocês estão aí? Eu tô falando com vocês, sim ou não? Vamos dar sequência, então? Tá bom. Vou usar as duas relações começando por x. Vamos continuar aqui embaixo, ó. Em x, as forças são iguais. Logo, eu posso falar que T2x é igual a T1x, e aí eu vou igualar. Quem é T2x e T1x? Bom, T2x é a mesma coisa que T1x, porque os termos são iguais, né? Então vai ficar T vezes seno, né? Então, T2x vai ser T2 vezes o seno de θ, e T1x é T1 vezes o seno de θ. Legal. Agora eu vou ver o seno desse seno do θ que eu coloquei aqui. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de θ, cateto oposto 8, hipotenusa 10, 8 sobre 10. Seno de θ é igual, dividido por 2 em cima e embaixo, 4 quintos, né? Já o cosseno de θ, ó, cateto adjacente é 6 sobre 10. Cosseno de θ vale, dividindo por 2 em cima e embaixo, 3 quintos. Beleza? Então, no lugar dos θs, eu vou jogar os respectivos valores. Seno de θ, 4 quintos, cosseno de θ, 3 quintos. Tá? Então, vai ficar seno de θ, T2 vezes seno de θ, vezes 4 quintos, igual a T1, seno de θ, também 4 quintos. Olha o que vai acontecer aqui. Manda embora os nossos senos. 4 quintos, 4 quintos, manda embora. Olha o que você chegou. E T1 é igual a T2. Você pode chamar da mesma letra. T, por exemplo. Sacou? Agora vamos para o Y. Ó. Em Y tem T2Y mais T1Y, que são os dois vetores que apontam para cima, igual ao vetor que aponta para baixo. Então eu vou anotar aqui, ó, em Y, T2Y mais T1Y igual a peso, né? Vamos lá. Os valores das componentes Y dependem de quem? Do cosseno, né, pessoal? E o cosseno vale 3 quintos. Então, beleza. Então, vai ficar como isso aqui, né? T2 vezes o seno de 3 quintos, mais T1Y, T, seno de θ, que é 3 quintos, igual ao peso. Quanto que é o peso? 8 vezes 10, 80, né? Beleza, galera. Então, o nosso T, por que eu coloquei o mesmo, né? Porque eu tenho T1 e T2 sendo a mesma coisa. Então, por exemplo, se aqui for T2 e aqui T1, é só T. Tudo bem? Só o T. O que a gente tem aqui? T seno de 3 quintos mais T seno de 3 quintos é 2 vezes T vezes o seno de 3 quintos. Tudo isso igual a 60. Certo?
Oh, na verdade não é seno de 3 quintos, né, galera? O seno de θ é 3 quintos, né? Aí eu fazendo cagada. O ângulo, o seno do ângulo é o cateto oposto. Então aqui, ó. Aqui vai ficar T1 seno de θ. T1 vezes 3 quintos mais T2 vezes 3 quintos, certo? Bom, aqui é T1, T2, como é o mesmo, é T, vai ficar 2T vezes 3 quintos, igual a 60. Agora é assim. 2 vezes 3, 6T sobre 5 igual a 60. O 5 vai multiplicando lá. Você fica com 6T igual a 5 vezes 60, 300. Então, 300 dividido por 6, por 5 por 6. 6, 12, 18, 24, 30. 50 newtons, né, pessoal? Então, aqui é uma questão um pouquinho diferente. Ao invés dele me dar aí o ângulo, ele me deu os lados do triângulo. Mas mesmo com os lados, eu sei calcular um seno e um cosseno. Tudo bem? Pessoal, foi ou não foi? Ó, começa aqui, termina aqui, ó. Aqui, ó. Foi? Vocês acham que dá para treinar agora? Fazer sozinho? Bom, vi que vocês não estão muito afim de papo hoje, né? Não tem problema. Bom, pessoal, então é isso. Chegamos ao final da nossa aula. Como eu disse, segunda é nosso último dia. Então, segunda eu me despeço de vocês para vê-los, se tudo der certo, presencial lá no nosso terceiro ano, ou no nosso segundo ano, se tudo der certo, né? Tomara que as coisas melhorem, né? Espero que tenha sido, por mais que tenha sido difícil, um ano em que vocês conseguiram absorver conhecimento, que é isso que importa, tá bom? E na segunda-feira a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Ok? Então, ó, beijão, gente. Até mais, vocês estão liberados.